Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus, espero encontrá-los bem e em plena saúde, em crescimento espiritual, emocional, físico. Hoje é domingo, dia 28 de janeiro e são exatamente as 16 horas e 47 minutos. Estou gravando esse vídeo aqui do nosso escritório pastoral, gabinete pastoral, e o tema desse vídeo é por que preciso participar dos cultos. Pois bem, eu estou aqui no escritório da igreja. Eu não sei se no fundo desse áudio dá para ouvir alguns barulhos de músicas. Durante essa gravação, talvez você ouça. Isso significa que tem um pessoal que está ensaiando, está se preparando para o culto de logo mais, aqui às 19 horas. Então, todo esse período aqui é uma preparação para um culto de domingo, um culto dominical. Temos culto todas as quintas e todos os domingos. Quintas, 19h30, domingo, 19 horas. Aqui, a minha proposta para esse momento é uma pergunta muito importante que muitas pessoas fazem, ou elas mesmas se fazem, ou elas arrumam desculpas para não participarem do culto de domingo. Perceba, primeiro precisamos entender o que é um culto. O culto, segundo o dicionário, é um conjunto de ritos que se pretende ou que se prendem à adoração ou homenagem a divindades em qualquer de suas formas e em qualquer religião, como também a antepassados ou outros seres sobrenaturais. No nosso caso, por sermos cristãos, evangélicos, um dos propósitos, ou o propósito central do culto, é a adoração a uma divindade. E essa divindade é Deus, o nosso Senhor Jesus e o Espírito Santo. Os três, eles não entram em conflito entre si, mas, porém, entretanto, todavia, nós precisamos ter a consciência de qual Deus nós estamos adorando. Mas a proposta desse vídeo é esclarecer ou tentar esclarecer alguns questionamentos ou o questionamento em relação por que eu devo participar do culto. Bom, existem pessoas que elas são filiadas a um partido político e elas, muitas vezes, isso aqui não é generalizando, não são todas as pessoas, geralmente elas sacrificam o seu tempo, sua família, para participarem das reuniões de comitê. Quando uma pessoa ela faz parte de uma torcida organizada, ela faz daquilo sua religião também. Não todos, mas aqueles que são mais fanáticos, mais aguerridos em sua torcida, ele faz daquele momento, ele faz daquela torcida, daquele momento, sua devoção. Isso também não deixa de ser um culto a algo. Existem pessoas que cultuam o próprio corpo. Quanto mais ela fica definida, musculosa, mais ela quer aquilo. Preciso deixar mais uma vez claro e repetir mais uma vez que não estou generalizando, não são todas as pessoas. Existe uma importância dentro de participar do culto, porque uma das consciências que precisamos ter é que o culto não é feito, não é oferecido a uma pessoa comum como eu e você. O culto, ele é oferecido a Deus, ao Todo-Poderoso. E quando se fala sobre isso, existem pessoas que, dentro do culto, elas têm a intenção ou a pretensão de que aquele momento, aquele culto, seja em homenagem a si mesmo, e isso não se torna, anula o culto a quem de fato é devido. E eu quero dar a você 3 motivos para que você participe de um culto. Olha, existem pessoas, e nesses quase 20 anos de caminhada ministerial, pastoral,
eu digo a você que já ouvi as mais diversas desculpas, e a boa parte delas são desculpas esfarrapadas, são mentiras para não poder participar do culto. Eu percebo de uma seguinte forma: existem pessoas que elas estão doentes, estão péssimas, estão de cama, mas na segunda-feira elas se levantam e vão trabalhar. Elas fazem ou aplicam uma força além daquela que ela está acostumada. Ela se sacrifica para participar daquele culto, daquele trabalho, perdão. Mas quando se trata do culto, muitos não aplicam a mesma determinação para participar, para estar junto com o corpo de Cristo. Quando falamos do corpo de Cristo, é a unidade da igreja. Eu quero te dar aqui 3 motivos para que você participe dos cultos. O primeiro de todos, óbvio que não quero, quando eu aplico 3, não estou esgotando o assunto, pelo contrário, eu estou trazendo para você algumas opções. E eu não estou esgotando o assunto, até porque existem centenas, dezenas de motivos para participar do culto, mas eu quero dar apenas 3. O primeiro deles é a comunhão. Participar do culto gera comunhão. Gera comunhão primeiro com quem? Com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Gera comunhão com quem? Com os meus iguais. Gera comunhão com pessoas da igreja, com outros irmãos. Às vezes, você que está me assistindo é alguém que diz assim: eu não tenho amigos na igreja. As pessoas não são meus amigos. Porque pode ser, um dos motivos é que termina o culto, você é o último a chegar no culto e você é o primeiro a ir embora. Você não fica para cumprimentar as pessoas, para se apresentar, para que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer, de que você também conheça a essas pessoas. Você parece que evita as pessoas e não gera a comunhão com as outras pessoas. Não, porque a igreja sempre tem uma desculpa. Sempre tem uma desculpa. Não participa dos eventos que são promovidos pelas mulheres, pelas crianças, pelos jovens. E nessa caminhada de ministerial, pastoral, eu já presenciei alguns pais semeando na mente do jovem, do adolescente, que as pessoas da igreja não gostam dela, do seu próprio filho. E isso termina esfriando a fé. Segundo motivo, participar dos cultos gera no meu coração um crescimento espiritual. Gera para a minha vida um crescimento espiritual. Como é que eu comecei a entender que pecado era pecado na igreja? Quando é que eu comecei a entender, a desenvolver a minha fé, me relacionando com pessoas que também transitam na mesma fé? Como é que eu pude ser motivado a ler, a estudar, a desenvolver dons e talentos na igreja, a não ser pelo crescimento espiritual? Existem pessoas que estão na igreja que não cresceram, são crianças na fé, estão atrofiados espiritualmente, querem muito fazer muita coisa na igreja, mas, porém, são infantis na fé. São crianças mimadas que ainda não entenderam que precisam primeiro se alimentar, serem estruturados e ter um crescimento espiritual para que venha desenvolver, desabrochar seus dons e talentos para servir melhor o corpo e o reino. Em terceiro e último lugar, para a instrução na palavra de Deus. Eu meio que misturei aqui o crescimento espiritual e para a instrução na palavra, porque para mim essas duas coisas andam juntas, de mãos dadas, elas não se divorciam uma da outra. E existem pessoas que elas precisam crescer na palavra. Ela cresce através de revelação na cabeça dela, ela entende que está crescendo através da revelação, e eu não sou contra a revelação. Ela entende que cresce através apenas só de pedindo oração, só de ouvir todo tipo de pregação, e isso para mim é um perigo, isso para mim gera um perigo para um novo convertido, e até mesmo para velhos convertidos que estão cheios de si, cheios de seus próprios conceitos. Uma das coisas que eu posso te afirmar é, estar na igreja
gera em meu coração comunhão com outras pessoas, gera crescimento espiritual. E aí é na igreja, é participando dos cultos que eu tenho instrução na palavra de Deus. Para finalizar, eu compartilho com você aqui o livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, na tradução da Bíblia Viva, que diz assim: não descuidemos os nossos deveres na igreja, nem as suas reuniões, deveres e reuniões, como algumas pessoas fazem, ou seja, deixam de participar do culto, deixam dos seus deveres e obrigações da igreja, mas animemo-nos e nos admoestemos uns aos outros, ou seja, instigue, provoque, anime uns aos outros, especialmente agora que o dia da sua volta, volta de quem? Jesus, está se aproximando. A você que esteve aqui comigo até agora, que Deus continue te abençoando. Eu te dei 3 motivos, e dentro desses 3 motivos, subdivisões, para que você pudesse entender que existem motivos de sobra para você participar do culto. Que Deus abençoe você e sua casa. Vai para a igreja, vai para o culto. E outra, preciso finalizar dizendo isso. Estar na igreja, participar do culto, não faz de você um cristão. Andar com Cristo, sim. Ter uma vida transformada, sim, faz de você um cristão. Que Deus abençoe. Firme e forte na fé.